Olá! Essa é a unidade de metodologia de ensino de língua portuguesa escrita para pessoas surdas. Para introduzir esta disciplina, apresento a lei vigente de número 10.436, ou seja, a lei que reconhece a Libras como a língua oficial da comunidade surda, a língua de uso cotidiano. Após a outorga desta lei, foi publicado o Decreto 5626 de 2005, com o intuito de complementar as informações da lei, como, por exemplo, a promoção da Libras. Assim, a sociedade brasileira precisa aprender a Libras. Além disso, a legislação trata da disciplina de Libras obrigatória nos cursos de licenciatura, além de outras duas formações: os docentes que atuariam no ensino de Libras e também os tradutores e intérpretes de Libras. Essas duas formações a nível superior foram criadas nas universidades brasileiras em todo o Brasil, nos cursos de Letras Libras, licenciatura e bacharelado. Essas formações são de extrema importância para compreender os aspectos gramaticais, comunicacionais e de mediação de tradutores e intérpretes, garantindo à comunidade surda acesso à sociedade majoritária. Portanto, da educação básica ao ensino superior, os docentes precisam conhecer a Libras, compreendendo a diversidade das pessoas surdas, bem como a produção escrita ou oral da Libras. Assim, diversos recursos didáticos, como as avaliações em vídeo, as videoconferências, contribuem para o desenvolvimento e respeitam a diversidade linguística dos surdos brasileiros. Naquele momento, foi criada uma política governamental de educação especial, na perspectiva inclusiva. Naquela época, os estudantes surdos eram atendidos em instituições especiais. E nós, da comunidade surda, lutamos para que os estudantes surdos pudessem ser atendidos nas escolas regulares. Os estudantes foram para o modelo inclusivo de escola regular. Mas nós não desistimos da nossa luta pela criação de escolas bilíngues de surdos. Isso levou tempo para que o governo compreendesse e avaliasse a qualidade do ensino dos alunos surdos. Após a avaliação, constatou-se que a educação no modelo inclusivo não estava garantindo a qualidade do ensino das crianças surdas. Isso porque elas não desenvolviam a língua de sinais, não compreendiam os intérpretes e a formação desses profissionais se mostrava inconsistente e falha, já que os intérpretes não tinham convívio com a comunidade surda e desconheciam os sinais, o vocabulário utilizado pela comunidade. Outra problemática foi a falta de empatia dos professores da educação básica ao superior por não quererem aprender a Libras e se aproveitarem da presença dos intérpretes para resolver os problemas. E os problemas continuaram, como a evasão de estudantes surdos, a inconstância escolar, a redução no número de matrículas. Com isso, em parceria com a comunidade surda, na figura das associações, da FENES, a luta continuou, até que fosse criada uma política nacional de educação bilíngue de surdos. Embora seja uma política recente, de 2021, significa uma vitória da comunidade surda. E espera-se que seja o começo de um longo caminho de evolução para a comunidade surda. Além disso, é importante destacar que nessa modalidade de ensino não foi esquecida a importância não somente do ensino de Libras, mas também do ensino de língua portuguesa para surdos.
Desde a criação do decreto de 2005 até os dias de hoje, os pesquisadores vêm discutindo sobre o ensino de português como segunda língua, criando então referenciais que orientam os docentes no atendimento de alunos surdos ao ensinar português como segunda língua. Então, criou-se em 2021 o PSLS, que é um referencial nacional no ensino de português como segunda língua para surdos. Isso levou muito tempo, porque, como eu havia dito, os professores não estavam preparados para o ensino de português como segunda língua, e foi necessário estudo, pesquisas e encontrar metodologias adequadas para este ensino. Assim, criou-se posteriormente este material. No artigo 12º, inciso 2, da resolução do CNE, SEB Brasil, número 2, de 2001, explica-se de maneira muito clara que as pessoas surdas necessitam determinadas garantias no oferecimento educacional, garantindo o processo de ensino dos estudantes que apresentem dificuldades na comunicação pela diversidade na proficiência em Libras, um cenário bastante comum nas escolas. Crianças que têm uma experiência diversa com a língua em decorrência do contexto social e familiar, já que 95% dos pais de crianças surdas não sabem a Libras, enquanto somente 5% dos pais sabem a língua em geral porque são pais surdos. Por isso, encontra-se uma diversidade de aquisição da Libras e aprendizagem da escrita também entre os estudantes surdos. Assim, faz-se necessário também pensar em materiais didáticos que sejam traduzidos e direcionados para estudantes surdos, de maneira que eles consigam desenvolver o seu letramento para a vida e fazer a leitura, ter acessibilidade em quaisquer conteúdos do currículo. Isso significa garantir a alfabetização, a leitura, a escrita e a aprendizagem da Libras, mas garantir que esses estudantes consigam fazer a leitura de quaisquer enunciados e conteúdos das disciplinas que tenham a presença do português, acompanhando os conteúdos do currículo. Portanto, o desenvolvimento da linguagem deve ser garantido de maneira aprofundada e avançada para o acesso à vida em sociedade, compreendendo o funcionamento social e as diversas linguagens utilizadas no âmbito da saúde, na segurança em casos de emergência e assim por diante, para que nesses espaços os surdos tenham a possibilidade de aprender os conhecimentos ali partilhados. Além disso, é necessário o ensino do braille para crianças surdo-cegas e também da língua de sinais, já que as crianças surdas têm o direito de aprender a Libras como primeira língua e, posteriormente, o português na modalidade escrita. Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, de número 93/94, do ano de 1996, explica-se que novas modalidades de ensino poderão ser incluídas. Assim, em 2021, foi incluída a modalidade de educação bilíngue de surdos. No artigo 60A, lê-se: entende-se por educação bilíngue de surdos, para efeitos desta lei, a modalidade de educação escolar oferecida em língua brasileira de sinais como primeira língua e em português escrito como segunda língua. Em escolas bilíngues de surdos, classes bilíngues de surdos, presentes nas escolas regulares inclusivas e em salas regulares
que tenham intérpretes. Essa modalidade também continua. Nas escolas regulares, que são escolas polo, você tem a modalidade bilíngue para atender os estudantes surdos que vivam nas proximidades daquelas escolas. Portanto, os estudantes surdos daquela localidade são trazidos de ônibus para essas salas bilíngues nas escolas polo para estudarem juntos. O artigo complementa: para educandos surdos, surdos cegos, com deficiência auditiva sinalizantes, surdos com altas habilidades ou superdotação, ou com outras deficiências associadas, tais como dislexia, autismo, TDAH e assim por diante, optantes pela modalidade de educação bilíngue de surdos. Assim, introduzimos na unidade 1 os conceitos relacionados a metodologias de ensino, utilizados no ensino e aprendizagem de línguas. Apresentarei diversos desses conceitos, a começar pelo conceito de língua estrangeira. No contexto educacional, o conceito de língua estrangeira refere-se a pessoas nascidas em outros países que não no Brasil e se mudam para trabalho, para acompanhar a família. Então, essas pessoas falam uma língua estrangeira e precisam aprender a língua portuguesa. Essa aprendizagem demanda esforço do estudante, no caso do ouvinte, para aprender a falar a língua portuguesa. Existem diversos cursos universitários que oferecem o ensino de português como língua estrangeira para pessoas imigrantes. Similarmente, o português parece uma língua estrangeira para os surdos. Embora tenham nascido no mesmo país, a comunicação se difere pela modalidade visogestual da Libras, enquanto o português tem uma modalidade de língua vocal auditiva. Por isso, para que as pessoas surdas tenham acesso às informações, é necessário que sejam apresentadas em língua de sinais. E por meio desta língua de instrução, se aprende a modalidade escrita e não oral da língua portuguesa. Aprendendo a modalidade escrita do português, permite que a pessoa surda use a Libras na modalidade oral e o português escrito por meio de textos e legendas também com a comunicação pela Libras. Por isso, o contexto de língua estrangeira é um contexto bastante difundido e oferecido nas universidades brasileiras. O segundo conceito é o de língua materna ou primeira língua. Nos slides, vemos a primeira ilustração, escrito pais ouvintes e filhos ouvintes, que interagem pela modalidade vocal da sua língua materna, da língua portuguesa, que ouvem desde pequenos até a fase adulta, interagem e se desenvolvem. Na segunda imagem, temos uma fotografia escrito pais surdos e filhos surdos. Nesse segundo caso, a comunicação se estabelece espontaneamente também por meio da Libras, assim como na primeira ilustração. Os pais surdos de filhos surdos se comunicam com as crianças surdas em Libras desde o nascimento até a vida adulta. Na terceira imagem, temos uma fotografia de uma família surda que tem filhos ouvintes, chamados de CODAs. CODA é a sigla em inglês que significa Children of Deaf Adults, crianças de pais surdos. Assim, essas crianças ouvintes aprendem a Libras como primeira língua no ambiente familiar. Que sejam crianças ouvintes, aprendem a Libras como primeira língua no âmbito familiar e, quando ingressam na escola,
maiorzinhas aprendem a língua portuguesa e se habituam a esse uso bilíngue, em que a Libras é a língua materna, a primeira língua aprendida com os pais surdos, e o português como a segunda língua aprendida na escola. Conforme se desenvolve, a criança coda adquire proficiência nas duas línguas de maneira equilibrada para toda a vida. Futuramente, pela experiência em apoiar a família, pode se formar e se tornar um tradutor-intérprete profissional por conhecer também as duas línguas. E também pode atuar como um médico bilíngue ou como um psicólogo bilíngue também, e diversas outras profissões em que as pessoas coda podem atuar. É importante entender a relação de língua materna e primeira língua no processo natural de desenvolvimento de linguagem das famílias brasileiras. O conceito de segunda língua, ou L2, é um conceito que descreve a comunicação da pessoa surda que vai para a escola e tem um professor ou um intérprete que sabe Libras e assim desenvolve o aprendizado do português na modalidade escrita como segunda língua, tendo a Libras como língua de instrução. Na ilustração ao lado, vemos que esse conceito também descreve ouvintes que desejam aprender a Libras como segunda língua e fazem cursos de Libras em turmas com professores surdos e assim aprendem a língua brasileira de sinais como segunda língua e vão se desenvolvendo a partir desses cursos. O próximo conceito é o de língua adicional, que se assemelha à relação da L2 em relação à L1, como eu disse anteriormente. No entanto, a diferença para o conceito de língua adicional é respeitando as escolhas das pessoas, ou seja, não trata-se de um ensino obrigatório. Como nós vemos na foto, tem um professor usando a Libras com crianças surdas, aprendendo a escrever como língua adicional. Outras línguas de outros países, como ASL, LSF, seriam então línguas adicionais, línguas opcionais para o trabalho profissional ou para estar em ambientes diversos. E na segunda foto, vemos ouvintes também aprendendo como segunda língua ou como língua adicional, que desejam aprender a Libras também para usar no seu trabalho ou também por curiosidade, não de maneira obrigatória, como uma disciplina optativa, por exemplo, na universidade, como uma língua adicional, conhecendo então línguas diferentes por uma opção da pessoa, como a língua inglesa, por exemplo, que pode ser uma língua adicional. Espero que tenham compreendido os conceitos da unidade 1. Nos encontramos na unidade 2. Tchau, tchau!